Jesus está comigo, Ele é meu amigo protetor. Sei que na verdade nunca abandona, posso confiar em seu amor. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa EBD Online. Vamos à aula de hoje? Deus é bom para mim, Deus é bom para ti, Deus é bom para nós. Cantemos. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou, cantando eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra ti, Deus é bom pra ti, feliz estou, cantando eu vou. Deus é bom pra ti, Deus é bom pra nós, Deus é bom pra nós, feliz estou, cantando eu vou. Deus é bom pra nós. Meu Deus é bom pra mim, comigo vai, tão forte brilha o sol e a chuva cai, amor tão grande assim, só Cristo tem por mim, direi até o fim. Meu Deus é bom pra mim, meu Deus é bom pra mim, comigo vai, tão forte brilha o sol e a chuva cai, amor tão grande assim, só Cristo tem por mim, direi até o fim. Meu Deus é bom pra mim, meu Deus é bom pra mim. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vocês sabem quem tá falando? Só ouvindo a minha voz, vocês já sabem qual é a tia que vai dar aula hoje? Ah, se você disse tia Ellen, você acertou, sinal que você me conhece. Você sabia que as pessoas que têm deficiência visual, as pessoas que não enxergam, reconhecem os seus amigos pela voz? E a palavra de Deus diz que as ovelhas de Jesus reconhecem Jesus pela voz. Elas ouvem a voz de Deus e reconhecem. Então eu tô, ansiosa para ouvir a voz de Deus nessa aula de hoje. E você também, tá? Então vamos para a aula de hoje. E a nossa aula de hoje encontra-se no livro de Atos, capítulo 12, do versículo 1 ao 19. Lá vai relatar a respeito da história de um rei chamado Herodes, que depois que Jesus morreu e ressuscitou, esse rei começou a perseguir os discípulos de Jesus que anunciavam às pessoas a salvação que Jesus nos trouxe. Ele veio para salvar todas as pessoas do pecado. E aí esse rei já tinha mandado matar um discípulo de Jesus chamado Tiago. E agora ele estava perseguindo os outros discípulos. E ele queria prender o discípulo chamado Pedro, porque Pedro falava para as pessoas a respeito de Jesus. Você sabia que todas as vezes que nós pecamos, desobedecemos o papai, a mamãe, ou fazemos algo contra os nossos irmãos e amigos em Cristo Jesus, ou as pessoas que estão ao nosso redor, nós nos afastamos de Deus? E o castigo que nós recebemos por fazer esse tipo de coisa é não ter mais comunhão com Deus. Mas Jesus, o Filho de Deus, veio para levar esse castigo sobre ele e nos libertar disso. Ele veio nos aproximar novamente de Deus, nos fazer sermos amigos dele novamente. E era isso que os discípulos anunciavam, que existe perdão para os pecados, que Jesus veio para perdoar e nos libertar. Mas esse rei Herodes, ele não sossegou. Ele matou Tiago e estava atrás de Pedro. E aí ele conseguiu Pedro, ele colocou Pedro numa cadeia. E lá ele fez um revezamento
com vários soldados. Ficava soldado de dia, soldado de noite. Os soldados ficavam do lado de Pedro. Pedro ficava algemado e os soldados ficavam vigiando Pedro para que ele não fugisse. Herodes fez isso porque sabia que as pessoas que não conheciam Jesus iam amar essa atitude dele. Vocês acham que Pedro ficou com medo ou ficou preocupado? Que nada! Pedro estava lá, olha, dormindo, tranquilo. Eu acho que era porque Pedro tinha decorado o versículo de Salmo 55:22, que diz assim: entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Pedro dormia tranquilamente, mas algo aconteceu. Uma luz muito forte. Com essa luz bem forte, um anjo apareceu, tocou o ombro de Pedro, falou para ele: acorde, levante-se bem rápido, amarre o seu cinto, coloque a sua capa, calce as suas sandálias e vamos sair daqui. Imediatamente, as correntes que prendiam as mãos de Pedro caíram. E Pedro achou que aquilo era uma visão, era um sonho. E ele saiu dali com o anjo e os soldados não estavam vendo nada. Eles passaram pela primeira, pela segunda guarda e quando chegou num portão de ferro muito grande, aquele portão se abriu. Foi então que Pedro percebeu que não era uma visão, ele realmente estava sendo liberto. O anjo havia tirado ele de dentro da prisão e ninguém havia visto. Pedro tinha pressa porque o dia estava amanhecendo e dentro dessa casa a igreja de Jesus estava toda orando por ele. Estavam orando desde o primeiro dia que ele foi preso. Eles estavam pedindo a Deus que o libertasse. Então Pedro bateu na porta e chamou. Provavelmente ele deve ter sussurrado para que ninguém soubesse que ele estava ali chamando. Ele procurou ser discreto. E uma menina chamada Rode, ela ouviu a voz de Pedro e reconheceu na hora. Ela ficou tão feliz porque eles estavam ali orando por Pedro e ela estava ouvindo Pedro bater na porta. E ela chamou o resto do pessoal da igreja e falou: olha, gente, Pedro tá na porta. Em vez de abrir a porta para ele, ela foi lá chamar as pessoas. E as pessoas falaram assim: você tá maluca? Jamais! Deve ser um anjo. E quando eles abriram a porta, eles viram que era Pedro. E Pedro falou assim: fala embaixo, eu consegui sair da prisão. O anjo do Senhor apareceu para mim. E eles fecharam a porta e Pedro contou tudinho como que foi que tinha acontecido. Crianças, mas Herodes ficou muito furioso. Pedro teve que sair daquela cidade, daquele lugar. Ele foi para um outro lugar para Herodes não encontrá-lo. Herodes ficou furioso quando soube que Pedro não estava mais na prisão. Os guardas não sabiam o que havia acontecido. Era algo impossível. O rei mandou que procurassem Pedro por todos os lugares. Como não o encontraram, Herodes mandou matar os guardas. Crianças, vocês já imaginaram a alegria da igreja de Jesus por saber que eles estavam ali orando e Deus estava fazendo algo maravilhoso? Mandou um anjo tirar as algemas, levar Pedro sem que os soldados vissem tudo isso e libertou Pedro. Resposta de oração. Você aí na sua casa, você já sentiu medo de alguma coisa? Você já sentiu que você não vai conseguir resolver um problema que é muito grande ou que a sua família está passando por um problema muito grande e não consegue resolver? Se já aconteceu isso com você ou se está acontecendo, a palavra de Deus diz para a gente entregar os nossos problemas ao Senhor e confiar nele, porque ele vai nos ajudar. Foi isso que Pedro fez, foi isso que a igreja de Jesus fez. Orou e confiou. E eu e você também devemos orar e confiar. Quando você tiver um problema, lembre-se de Salmo 55:22. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Amém?
Tchau, amiguinhos! Tchau! Jesus está comigo. Ele é meu amigo protetor. Jesus está comigo. Posso confiar e me alegrar no seu amor protetor. E aí, galerinha, gostaram da aula de hoje? Então não deixe de compartilhar este vídeo, de deixar o seu joinha e não se esqueça, aqui embaixo na descrição do vídeo tem as leituras da semana, tudo bem? Deus abençoe vocês e tenha uma ótima semana. Quando eu sinto medo, Jesus está comigo. Ele é meu amigo protetor. Sei que na verdade nunca abandona. Posso confiar em seu amor. Quando eu sinto medo, Jesus está comigo.